Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre segmento circular. E o nosso objetivo hoje é justamente calcular a área desse segmento circular, né? Que no caso, a área do segmento circular representa justamente a área desse elemento que eu estou aqui achurando, né? Então, é justamente essa área que a gente vai calcular. Para poder calcular essa área, a gente vai utilizar justamente aqui essa fórmula, né? O qual vai levar em consideração obviamente a área, que é o que a gente está querendo calcular. A gente vai ter aqui o LB, que é o comprimento do arco, né? A gente vai ter o raio, segmento circular. A gente vai ter a largura do segmento, que é o B. E vai ter o L, que é o comprimento da corda, né? E aí a gente vai verificar o que é que cada um representa, né, geometricamente, né? A área, como eu já disse, é essa referência, né, justamente esse elemento aqui. O LB, que representa justamente o comprimento do arco, representa esse comprimento aqui circular, né? Justamente aí o LB. A gente tem o L, que representa o comprimento da corda, ou seja, seria justamente esse segmento aqui, né? Seria o L, né? O comprimento da corda. O raio, né? É justamente a relação de exposição do centro da circunferência à periferia, né? A borda do segmento circular. E a gente tem também o B, que é a largura do segmento, ou seja, essa espessura aqui do segmento, né? Então são os elementos aqui representados, né? E a gente precisa deles justamente para calcular a área, né? No caso, para o cálculo da área, tem só um elemento que a gente não consegue medir ele de forma direta, que é justamente o LB, né? O LB, que é o que representa justamente o comprimento do arco, né? E aqui a gente tem a fórmula para calcular o comprimento do arco, né? Que vai ser justamente π vezes o raio vezes o ângulo, né? O ângulo do segmento circular é justamente esse ângulo aqui, né? Ou seja, essa abertura desse ângulo aqui, dividido por 180 graus, né? Então aí a gente consegue justamente ter essa relação de comprimento, né? Aí do arco. Nesse caso a gente precisa pegar os valores para poder calcular, né? Então vamos primeiro, nesse primeiro vídeo aqui, calcular o LB. No segundo vídeo a gente calcula a área. Bom, o LB no caso, a gente vai precisar do raio, vamos calcular aqui, verificar o raio, né? Vamos medir, na verdade, né, aqui o raio. Vou pegar aqui direto pelo raio mesmo. Está aqui o raio indicado, raio de 100, né, raio de 100 milímetros, e a abertura do ângulo, que é o que vai nos interessar também. Está aqui identificado 132,84 graus, né? Então é justamente aí a referência. Então nesse caso aqui vamos montar, né? Aqui para montar aqui o cálculo. A gente vai ter justamente o LB, né? A gente vai ter vai ser igual, né? A multiplicação por π, eu já vou colocar aqui direto 3,14. Vou diminuir aqui a fonte. Então aqui a gente vai ter 3,14 multiplicado pelo raio, que é 100, multiplicado pelo ângulo, 132,84, né? Dividido por 180. Então é justamente o que a gente precisa para poder calcular o LB, que é justamente esse comprimento do arco, né? Então no caso a gente vai ter 3,14 vezes 100, e o produto multiplicado pelo ângulo, né, que no caso é 132,84. Então 3,14 vezes 100 vai dar 314, multiplicado por 132,84 vai dar 41.711,76, dividido por 180. Né? Então aqui a gente tem o resultado, né, desse LB. Vou aumentar aqui a fonte. O LB no caso vai ser justamente igual a 231,732 milímetros, né? É justamente o LB, ou seja, o valor que a gente precisa para poder calcular a área, tá bom? Bom, então é isso, né? No próximo vídeo a gente faz o cálculo da área. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de matemática, né? Referente aqui ao cálculo do segmento circular. Né? No último vídeo a gente calculou o LB, que é o comprimento do arco. Né? A gente fez o cálculo dele, encontrou justamente esse resultado aqui, 231,732 milímetros. E na sequência a gente mediu, né? Precisou medir o raio, né? Que foi justamente para utilizar essa fórmula aqui, né, qual a gente precisava do raio para calcular o LB. Né. Um colega mandou uma mensagem, né, no e-mail do canal justamente perguntando, né, se tinha algum outro cálculo para saber, né, justamente esse comprimento do arco para poder comprovar, né, que a fórmula ela está correta, né, que o valor está correto. Né. Nesse caso, né, o que é que a gente pode fazer para comprovar, né? A gente sabe que se a gente pegar esse elemento circular, né, e quiser planificar ele, né, quiser saber o comprimento planificado dele, é só a gente pegar o diâmetro e multiplicar por 3,14, ou seja, multiplicar por π. Né? Então a gente pode justamente, isso é muito comum para cálculo de peças curvadas, né? Ou seja, de você pega o diâmetro, né, aí no caso com base na linha média, para peças curvadas, multiplica por 3,14 e você vai ter justamente o comprimento da peça. Né? Algumas peças curvadas, né, que fica justamente com o segmento circular, né, e você quer saber justamente esse comprimento que vai ser feito, esse comprimento que você vai precisar cortar a peça, né, você faz o seguinte, né, e aí dá para a gente ter uma outra fórmula, né, para poder calcular esse LB, né, esse comprimento do arco, que é o seguinte: no caso a gente tem aqui o raio da peça, que é 100 milímetros, e no caso o diâmetro obviamente vai ser o dobro, né, ou seja, 200 milímetros. Então, se a gente tiver 200 milímetros multiplicado por 3,14, a gente vai ter o comprimento dessa peça. Né? Então, vou colocar aqui, vou chamar aqui de L total. Vai ser o comprimento total dela. Nesse caso a gente vai ter o diâmetro, que vai ser 200 milímetros, multiplicado por 3,14. 200 multiplicado por 3,14 vai dar exatamente 628. Né? No caso aí a gente já está considerando π como 3,14. Então o comprimento dessa peça é justamente, se for para planificar ela, né, dá 628 milímetros. Você pode perguntar, tá, ok, 628 milímetros, mas o que é que tem a ver com o segmento circular? Já que a gente fez o comprimento total, né? O que é que a gente faz? Se 628 milímetros representa toda a referência do diâmetro, se a gente pegar esse valor e dividir por 360 graus, a gente vai ter justamente a disposição do comprimento desse arco a cada grau. Né? Então a gente vai ter essa referência a cada grau e, obviamente, se a gente tiver essa referência por grau e multiplicar pelo valor que a gente encontrou, né? Ou melhor, multiplicar pelo ângulo aqui encontrado, a gente deve justamente chegar a esse mesmo comprimento do arco aqui. Né? Então vamos verificar lá. Então no caso aqui a gente tem 628 milímetros. Né? Vou colocar aqui embaixo, então a gente vai ter 628 milímetros dividido por 360 graus. Né? Então 628 dividido por 360 graus vai dar aproximadamente 1,744 milímetros. Ou seja, a cada grau, né, desse arco, desse elemento circular, a gente vai ter justamente esse comprimento, né, de arco, né, a cada grau. Né? Então dá 1,744 milímetros por grau. Né? Então vou colocar aqui por grau. Ok, então nesse caso aqui, se a gente multiplicar esse valor de 1,744 milímetros pelo ângulo da peça, que no caso a gente mediu aqui direto no software, na 132,84 graus, a gente deve chegar a esse valor aqui, ou próximo, né, já que a gente arredondou aqui. Então a gente teria justamente aqui, vou colocar aqui novamente aqui o LB, vai ser justamente, pegar aqui o arco novamente, 132,84, então a gente vai ter 132,84 graus multiplicado por 1,744 milímetros. Né? Então, nesse caso aí, 132,84
vai dar exatamente 231,732 milímetros. Então, bateu aí também certinho aí o valor. Tem os dois valores aí estão equivalentes, né? Tanto o LB utilizando aquela fórmula anterior, como fazendo essa disposição com base no diâmetro total da peça, né? Então, o valor aí de fato ele está correto, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo aí a gente volta aí de fato aí com o cálculo da área, né? A gente fez essa ação aí para ficar fechada aí o LB para não gerar dúvidas. No próximo vídeo aí a gente volta com o cálculo da área, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de cálculo técnico, né? Parte de metrologia. A gente justamente vai estar convertendo, né? 22,225 né, milímetros para polegada fracionária, né? Então é justamente o que a gente vai estar realizando, né? Até antes de fazer o cálculo, né, responder a pergunta de um colega, né, que mandou um e-mail aí para o canal perguntando justamente se qualquer valor em milímetro pode ser convertido para polegada fracionária. A polegada fracionária ela toma como base, né, justamente a resolução de 1/128 avos de polegada, né? Ou seja, como se você pegasse 25,4 milímetros e dividisse por 128, né? Levando em consideração o numerador e o denominador, já que uma polegada inteira equivale a 25,4 milímetros, né? Então, se você pegar 25,4 e dividir por 128, vai dar exatamente aqui esse valor, né? 0,1984375 milímetros, né? Ou seja, você só consegue converter para polegada fracionária valores que justamente possuem como múltiplo, né, o espaço, né, de deslocamento justamente com esse valor aí, né? Ou seja, elementos que possuem deslocamento, né, com base nesse valor indicado. Por quê? A polegada fracionária ela tem um objetivo que é justamente ter essa comunicação técnica entre países que utilizam o sistema métrico, né, o sistema de polegada, né? Então, justamente para limitar, né, a referência de elementos padrão, né? Senão você poderia ter uma série de indicações aí de elementos padrão, né? Então, ela tem um objetivo que é justamente esse. Então, não é todo valor que você consegue converter. Agora, eu posso pegar qualquer valor, né, fazer uma ação de conversão e realizar uma aproximação para chegar dentro de um elemento padrão, né, de um valor padrão da polegada fracionária. Então isso aí eu posso fazer, né, pegar 20 milímetros e converter em polegada fracionária. Ele não vai dar um valor exato, como eu disse, não tecnicamente, né, ou melhor, com base na norma, não é possível, né? Agora eu posso fazer essa conversão e utilizar um valor aproximado, né? Depois a gente faz esse teste, tá bom? Bom, vamos lá converter 22 milímetros, né? 22 milímetros e 225 milésimos de milímetro. Bom, nesse caso aqui, né, a gente precisa justamente colocar o 22 milímetros, 225 milésimos de milímetro, né, dividido por 25,4, né, que eu vou montar já o esquema aqui para conversão, né? Por que a gente coloca dividido por 25,4 milímetros? Porque a gente precisa saber, né, justamente qual é a proporção que representa esse valor, 22 milímetros e 225 milésimos de milímetro, em relação ao total da polegada, né? E no caso, o total da polegada, né, a polegada inteira seria justamente aí igual a 25,4 milímetros, né? Então, seria justamente aí o primeiro passo. A gente vai ter justamente o resultado dessa divisão multiplicado por 128, né? Ou seja, qual é a proporção, né, a porcentagem que equivale esse valor no que diz respeito aí a 128 divisões de polegada. E aí a gente vai deixar justamente aí pelo denominador de 128. Então, divide esses dois, multiplica por 128 e deixa na base 128 de fração, né? E aí, se o valor for par, né, tanto numerador como denominador, você pode justamente estar simplificando, né? Então, a gente vai ter o 22,225 dividido por 25,4, que vai dar, nesse caso, 0,875, né? Ou seja, é a proporção 0,875 multiplicado por 128 e dividido por 128.
né? Então, isolar aqui. E aí, no caso, 0,875 multiplicado por 128 vai dar igual a 112. Então, aqui a gente vai permanecer lá com a base 128 e agora vai ter o 112. Ou seja, 0,875 multiplicado por 128 vai dar 112. E aqui a gente permanece com a base 128. Então, aqui já está o resultado da fração, né, da fração de polegada, né? Só que, se você, exemplo, estiver participando de um concurso e tiver essa indicação aí para converter, você não vai encontrar esse resultado aqui, porque o resultado ele precisa ser simplificado. Veja que tanto numerador como denominador são pares, né? É número par, né? Então, nesse caso aqui, você tem que simplificar, né? 112 por 2 e assim sucessivamente até ficar numerador e denominador, no caso, respectivamente, ímpar e par, né? Então, nesse caso, vou colocar aqui na sequência, né? Vou colocar aqui essa indicação aqui. Então, no caso, simplificando por 2, né? 112 dividido por 2 vai dar igual a 56. Então, a gente teria na primeira simplificação 56 por 64. Tem que dividir tanto numerador como denominador, né? Então, 128 dividido por 2 vai dar justamente 64. Né? Observa que aí ainda dá para simplificar, né? Então, no caso aí, 56 dividido por 2. Dividir aqui, 56 dividido por 2 vai dar igual a 28. E 64 dividido por 2 vai dar justamente 32. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 28 por 32, que ainda nos permite simplificar o valor total, né? Então, 28 por 32 ainda dá para simplificar. Por 2 novamente, 28 dividido por 2 vai dar 14. Né? Então, aqui a gente vai ter 14. E 32 dividido por 2, né, vai dar igual a 16. Né? Então, também dá para simplificar. 14 por 16, a gente pode simplificar por 2, o qual 14 vai dar igual a 7 e o 16, 8. Né? Então, fechando aqui o resultado, né, em 7/8 de polegada. Ou seja, 22 milímetros e 225 milésimos de milímetro, né, equivale em polegada fracionária igual a 7/8. Né? Ou seja, esse aqui é justamente o resultado dessa conversão, tá bom? No próximo vídeo a gente faz uma simulação de um valor aleatório, né, convertendo para polegada fracionária, utilizando essa aproximação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.